Olá, abençoados e abençoadas. Professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo conteúdo jurídico, especial processo penal. Mas também temos vídeos de penal, medicina legal. Bom, no último vídeo falávamos sobre procedimento comum sumaríssimo. No final lá a gente estava tecendo comentários sobre composição civil, que precisa, a gente vai dar uma relembrada e precisa ter mais um complemento bem rápido para a gente poder avançar. Lá eu falei que a composição civil é um acordo entre o suposto autor do fato, o cara que praticou o crime, e a suposta vítima. Suposto porque não tem julgado, com trânsito em julgado, então tudo pode acontecer, né? Só depois que transita em julgado a sentença penal condenatória é que a gente pode falar que é. Mas há um acordo entre o suposto autor do fato e a suposta vítima. O juiz vai lá e homologa aquele acordo. Com a homologação judicial, acaba que pode extinguir a punibilidade. Por que pode? Depende da natureza do crime. Se for crime de ação penal pública incondicionada, não vai extinguir a punibilidade. Mas se for hipótese de crime de ação penal pública condicionada ou crime de ação penal privada, aí vai sim extinguir a punibilidade, ok? Porque vai equivaler à renúncia. Já foi falado. O que eu gostaria de acrescentar é que essa decisão judicial que homologa a composição civil, ela é irrecorrível. Pode ser perguntado no concurso: cabe recurso contra a decisão judicial que homologa a composição civil de danos? Não cabe. E aí passa a ser um título executivo judicial. Por quê? Pode ser que no frigir dos ovos o suposto autor do fato fez o acordo ali só para engabelar, na hora de chegar junto não paga, não faz, dá de ombros. Aí pode a vítima, a suposta vítima, pegar aquele ato, aquele título executivo judicial e executar na esfera civil, ok? Bom, caso não haja a composição civil, qual o próximo passo? O próximo passo é saber: vítima, você quer representar criminalmente? Quero. Vítima, você quer oferecer queixa? Quero. Então, o processo tende a seguir. Mas, antes, nós temos que pensar numa outra medida despenalizadora que a lei do juizado especial trouxe. Que outra medida despenalizadora? Transação penal. Por que é chamada de medida despenalizadora? Porque evita que lá no finalzinho, seja aplicada uma pena de prisão. A ideia da medida despenalizadora é evitar pena de prisão, ok? A transação penal, ela é uma mitigação, um temperamento, uma moderação, uma modulação do princípio da obrigatoriedade que rege a atividade do promotor. Porque se o promotor não tem nas suas mãos, não tem prova da materialidade, não tem indícios de autoria, ele tem que requerer o arquivamento, ok? Mas se ele tem em suas mãos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, o promotor ele tem que oferecer a denúncia. E não é uma faculdade, uma liberalidade, ele é obrigado, porque a atuação dele é regida pelo princípio da obrigatoriedade, ok? Mas a lei dos juizados, querendo passar a mão na cabeça do malandro que praticou uma infração de menor potencial, na verdade quer evitar o encarceramento em massa. Previu aí que, promotor, calma um bocadinho, mais vagar com esse andor, não denuncia ainda não. Eu sei que em regra você tem que denunciar,
Mas nesse caso, calma aí. Vamos fazer uma proposta aí para o suposto autor do fato. Meu irmão, olha só, eu poderia te denunciar, você tem que gastar com advogado e correr o risco, né, de lá no final do calvário, que é uma demanda processual penal, enfrentar lá todos os trâmites no judiciário, é muito custoso, em todos os sentidos, e ainda tem a chance de ser condenado na pena de prisão. Mas ao invés disso, vou fazer o seguinte, você paga umas cestas básicas lá no asilo das vovó, que está tudo certo. Aceita? Bom, o suposto autor do fato pode entender que eu não fiz nada, não sou culpado de nada, não vou aceitar porcaria nenhuma. Seu promotorzinho, se acha que você pode me ferrar, então entra com ação penal contra mim. Não quero fazer transação penal. E aí, é obrigado a fazer a transação penal? Não, faz se quiser. Pode fazer uma contraproposta para o promotor. O fato é que o promotor, antes de oferecer denúncia, tem que verificar se a hipótese é daquelas que a lei prevê a transação penal. Pelo menos que se faça a proposta de transação penal. Uma vez que o suposto autor não é obrigado a aceitá-la. Ok? Bom, a transação penal ela é regulada no artigo 76 da Lei 9.099, Lei do Juizado Especial. Okay? Essa transação penal, ela significa propor a aplicação imediata de uma pena, é o que diz a lei, né? E muitos criticam, mas isso não é pena, porque você vai aplicar pena sem ter havido o devido processo legal. Então existe uma discussão na doutrina aí quanto à natureza jurídica dessa medida que é aplicada ao suposto autor do fato. A lei chama de pena. Tá? Bom, a transação penal não pode envolver prisão. Tipo assim, olha, eu vou fazer o seguinte, se você fosse condenado lá no final do processo, você pegaria aí no máximo 10 anos, 10 anos não, no máximo 2 anos, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou te denunciar não, que dá uma trabalheira e tal, mas só se você aceitar ficar uma semana preso. Está trocando a possibilidade de ficar 2 anos preso por uma semana. Pode fazer esse tipo de proposta? Não, não pode propor aplicação imediata de prisão. Tem que ser medida diversa da prisão. Ok? Bom, nós temos aí, né, a limitação de fim de semana, nós temos prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, interdição temporária de direitos, proibição de frequentar determinados lugares, ok? Então pode ser essas medidas, não pode ser prisão, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. O que eu anotei para falar? O fato de o suposto autor do fato aceitar, olha, eu aceito, vamos fazer essa transação penal. Isso não significa que ele está confessando. Não significa que ele vai perder a sua primariedade. Não, ninguém vai discutir culpa. Não tem essa de confessar. Diferente do acordo de não persecução penal, que é outro instituto, que lá o boneco tem que confessar para poder fazer jus a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Mas na transação penal não há por que se pensar em perder a primariedade, reincidência, porque o cara não está sendo julgado, ele não está confessando porcaria nenhuma. O único registro que vai ser feito dessa transação penal é para fim de evitar uma nova transação penal nos próximos 5 anos. Mas isso não induz maus antecedentes, reincidência, o cara não tem que confessar, não significa confissão. Ok? Bom, vamos lá. Da decisão que
que homologa a transação penal, você tem aí a possibilidade de apelar, ok? Você pode apelar dessa decisão. Uma pergunta que não quero calar. Se por um acaso o juiz homologa aquela transação penal e o indivíduo não cumpre aquilo que foi avançado lá na transação penal, essa decisão que homologou a transação penal fez coisa julgada, material, é imodificável? Não vai ter mais possibilidade de entrar com ação contra o cara? Pessoal, cuidado. O promotor ia entrar com ação contra o cara, ia pedir a prisão dele, blá 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 blá, mas resolveu fazer a transação penal. O cara, né, aceitou e deu um miguezinho no promotor, porque na verdade ele não fez nada daquilo que ele combinou com o promotor. E aí, isso vai impedir o promotor de querer entrar com ação penal, porque teve a chance, fez a transação, agora já era, não pode mais entrar com ação penal. Em outras palavras, a homologação da transação penal, a homologação judicial, ela tem força de decisão, que faz coisa julgada material, torna imodificável? Não. Porque se ele não cumprir com aquilo que foi, né, combinado na transação penal, desfaz todos os efeitos da transação penal e o promotor vai lá e denuncia. Ok? Ou seja, não adianta querer dar uma de esperto. Só um detalhe. Acho que eu já falei, mas vou só reforçar. Se o promotor verifica que é caso de arquivamento, não pode propor a transação penal. A transação penal é só quando for o caso de denúncia, quando for o caso de entrar com ação penal. Aí, ao invés de entrar, tenta essa medida despenalizadora. Ok? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar, porque o vídeo não pode ficar muito grande. Vamos lá. Só lembrando que a transação penal, ela só pode ser feita para infrações de menor potencial ofensivo, que significa crimes cuja pena máxima prevista na lei é de até 2 anos. Tá? Se a lei prevê, por exemplo, crime de furto simples, reclusão de 1 a 4 anos. Opa, a pena máxima do crime de furto simples é 4 anos. 4 anos não pode. 4 anos não é menor potencial. Logo, não vai poder falar em transação penal. Outro detalhe, a jurisprudência entende, na verdade a lei, de uma maneira bem genérica, determina isso, mas a jurisprudência dos tribunais superiores são, né, pacíficos, coincidem no entendimento que não é possível composição civil ou transação penal quando envolver violência doméstica e ou familiar contra a mulher. Então, ainda que seja um crime cuja pena seja de 1 ano, no máximo 2, se for violência doméstica contra a mulher, não cabe transação penal, não cabe composição civil. Ok? Vamos ver. Bom, de transação penal tá bom. Vamos evitar aqui alongar muito o vídeo, porque já está 14 minutos e meu tempo máximo é de 15. Então, professor Márcio Caldas, quem não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, a gente continua aí postando conteúdo graciosamente para vocês. Estou na praia aqui de férias, mas trabalhando para vocês. Abraço!